noite, meu amigo, minha amiga. Você que gosta de estudar a palavra de Deus, gosta de meditar na palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha palavra de Deus aberta, a minha Bíblia Sagrada aberta. Hoje eu quero compartilhar com os amigos uma palavra que me chama muita atenção. Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Deus, ele escreve 7 cartas para diferentes igrejas. Nessas cartas, ele revela para cada igreja a sua situação. E a partir do verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse, Deus escreve a 7ª carta para a 7ª igreja. E esta é uma das cartas mais doloridas, mais preocupantes, vamos dizer assim, porque a situação dessa igreja não é das melhores. Embora no final da carta Deus revela graça e misericórdia ainda para essa igreja. Mas caso essa igreja não se conserte, não se volte para o Senhor, essa igreja sofrerá consequências terríveis. Que igreja é essa? Será que ela está se referindo a uma placa de igreja? Eu vou adiantar a você que não. Não se revela a nenhuma igreja, nenhuma placa de igreja. Mas é a situação de todo cristão hoje. Essa é uma revelação para a igreja cristã hoje. Você é cristão? Essa carta é para o cristianismo de hoje. Como eu já falei, é uma carta dolorosa, difícil de ouvir. Como acredito também que foi difícil para Deus escrever essa carta para essa igreja. Porque Deus ama essa igreja. Deus ama os cristãos. Porém, o cristianismo atual precisa de uma renovação espiritual para continuar nessa caminhada. Então eu convido aos irmãos, aos amigos que me assistem nesse momento, a meditar aqui, a partir do verso 14 do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Essa carta é para a igreja de Laodiceia. No passado. Os laodiceanos de hoje são os cristãos de hoje. Então essa carta é para nós, de hoje, os cristãos atuais. Vamos ver o que Deus fala para essa igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Quem escreveu a carta? O anjo. E ele escreve para a igreja em Laodiceia. Olha o que Deus escreve para essa igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então o anjo, ele dá um recado
aqui para ter da testemunha fiel. Quem é a testemunha fiel aqui? O próprio texto ele nos dá uma margem para entender quem é essa testemunha fiel, que orienta o anjo a dar o recado para a igreja. Olha o detalhe. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa testemunha fiel, de acordo com o texto, eu posso entender que é o próprio Senhor Jesus. O próprio Jesus, ele orienta o anjo o que ele deve passar para essa igreja. Lá em João capítulo 14, verso 1 ao 3, verso 14, verso 6, capítulo 14, verso 6 de São João, lá Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui diz que a testemunha é verdadeira. Veja, há uma relação com o que o próprio Jesus afirma em João capítulo 14, verso 6. Ele é verdadeiro, ele é verdade, então ele é verdadeiro. O princípio da criação de Deus. João capítulo 14, verso 1 ao 3, diz... João capítulo 1, verso 1 ao 3, corrigindo. Jesus, ele diz que nada do que foi feito se teria feito se não fosse por ele. Portanto, ele é o princípio da criação. Ele estava no princípio da criação. Então, esse texto, ele me indica que essa testemunha fiel é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem passa o recado para o anjo levar para a igreja em Laodiceia. E o recado ele é bem claro. Você já pensou, irmãos, que eu sou de um tempo quando eu saí da casa de meus pais a primeira vez, eu passei muito tempo me comunicando com eles através de cartas. Você é desse tempo? Pois bem. Quando eu enviava uma carta para os meus pais, eu não já começava a carta dizendo, afirmando algo em relação a eles. Eu não escrevia assim dizendo, olha pai, olha mãe, eu sei que vocês estão bem, porque eu não sabia da situação deles. Então, eu começava a carta dizendo assim, bença pai, bença mãe, eu espero que vocês estejam bem. Eu aqui estou bem e eu espero que vocês também estejam bem. Era assim que geralmente eu iniciava as cartas para enviar. E da mesma forma era eles, quando respondiam minhas cartas. Aqui, Apocalipse capítulo 3, no verso 15, Jesus ele não chega perguntando para a igreja em Laodiceia como ela está. Olha só como ele chega já se referindo para essa igreja. Ele diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus ele não chega perguntando, ô Laodiceia, como que você está? Ele já chega afirmando qual é a verdadeira condição daquela igreja, daqueles cristãos.
E ele diz assim, eu conheço as tuas obras. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, não adianta você mentir para mim. Não compensa você tentar me enganar, porque eu conheço as tuas obras. E olha, eu sei que as tuas obras, elas não são frias nem quentes. Quem dera, meu irmão, se as tuas obras fossem frias ou quentes. Verso 16. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto a vomitar-te da minha boca. Jesus, ele é muito claro com essa igreja. Ele fala assim, eu sei que as suas obras não são frias nem quentes. Quem dera se fossem frias ou quentes. Mas porque és morno, eu estou a ponto a vomitar-te da minha boca. Queridos, a mornidão espiritual é a maior desgraça que pode acontecer na vida de um cristão. Quando o cristão ele está frio, ele tem jeito para ele. O cristão frio é aquele que fala assim, eu estou frio, eu estou fraco e necessito da misericórdia de Deus. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. O cristão crente, ele é aquele que já tem a graça, tem a misericórdia de Deus na vida dele e ele luta para não perder essa comunhão. Tá, mas qual é a condição do morno? O morno é aquele que está dentro da igreja, prega, canta, é professor de escola bíblica, ele é missionário, ele vai aonde é chamado, ele faz tudo. Mas sem a presença do Espírito Santo. Ele é cristão no meio da congregação, na frente da igreja, na frente dos líderes da igreja, do pastor, dos membros. Ali ele é quente, é fervoroso, mas quando ele se pega sozinho, ele não passa de um pobre, fraco, miserável, cego e nu. Esse é o morno. O morno, ele não está fora da igreja, não, queridos. O morno, ele permanece dentro da igreja. É aquele que morre perdido dentro da igreja. Olha o que ele diz aqui, ó. Verso 17. Pois dizes, olha o que o morno diz. Eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. O morno. O frio, ele não faz isso. O quente, ele não faz isso. O morno, ele fala assim, eu não preciso de coisa alguma. Eu estou rico e abastado. É aquele tipo de cristão que não aceita conselho de um outro cristão. É aquele que não escuta o que o outro tem a dizer em relação a advertências da palavra de Deus. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Ele dá estudo bíblico, ele prega, ele canta, ele ora, visita, mas não está em Deus. Por isso ele diz, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí Jesus fala para esse indivíduo e diz assim,
e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você diz que é um rico e abastado e não precisa de coisa alguma. É isso que você está dizendo? Você é um rico e abastado e você diz que não precisa de coisa alguma, pois eu vou te falar algo. Você não passa de um infeliz, de um miserável, de um pobre, cego e nu. E aí aqui Jesus começa a estender a graça dele. Porque tem jeito. Tem jeito para o morno. Tem jeito para o que está perdido dentro da igreja se converter verdadeiramente. Aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Aceitar os conselhos, as advertências da palavra de Deus na sua vida. Tem jeito. Você está vivo. Tem jeito para você, tem jeito para mim. Glória a Deus por isso. Então, Jesus ele detecta o problema dessa igreja. Ele detecta que essa igreja, apesar de dizer que ela é rica e abastada e que não precisa de coisa alguma, Jesus ele detecta que ela não passa de uma infeliz, de uma miserável, de uma pobre, de uma cega e nua. Aqui me faz lembrar de algo que acontece conosco. Quando eu e você estamos passando por um problema de saúde, sentindo algo de errado no nosso corpo, a gente procura o médico. E o médico, então, ele te passa alguns exames e pede para você fazer aqueles exames. E então você vai na clínica, faz o exame e volta para mostrar o resultado ao médico. E ele acaba detectando qual é o seu problema, o que está te causando a dor, o que está tirando ali a sua paz, ali no seu corpo. E então ele vem com antídoto, ele vem com um remédio. E te dá. Você toma e remedia aquela dor, cura a sua dor. Jesus ele detectou o problema dessa igreja, a doença dessa igreja. Ele detectou que essa igreja ela era uma igreja infeliz, uma igreja miserável, uma igreja pobre, uma igreja cega e nua. E então ele vem com um antídoto, ele vem com um remédio. Deus é maravilhoso demais, Deus tem misericórdia. A misericórdia de Deus não tem fim, queridos. A mesma misericórdia que está estendido para o quente, aquele que está com a vida espiritual bem elevada, mas que mesmo assim necessita da graça de Deus. Essa graça, essa misericórdia está estendida para o frio, aquele que está lá embaixo se sentindo o pior dos pecadores. Ele também tem a graça estendida sobre ele. Mas o morno, aquele que está perdido, aquele que se acha o tal, aquele que se acha o melhor de todos, tem jeito para ele. E então Jesus ele fala aqui no verso 18, ele começa a aconselhar a essa igreja, a esse cristão morno. E ele diz assim: eu aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Jesus ele detectou que aquela igreja é pobre. E ele vem com o remédio. Qual é o remédio? Compre de mim, Jesus Cristo, ouro refinado. Assim você verdadeiramente serás rico. Compreende, queridos? A verdadeira riqueza se adquire ao comprar o ouro refinado de Jesus Cristo. E ele diz aqui, ele continua dizendo,
Compre também vestiduras brancas para te vestires, já que você é nu. Compre de mim vestiduras brancas, que de fato vai tapar, cobrir a sua nudez. É a minha vestidura que vai te cobrir. Ah, querido, Jesus, a graça de Deus é maravilhosa. Você percebe que ele detecta o problema da igreja e assim ele dá o antídoto, ele dá o remédio, ele orienta a você fazer. Agora tem um detalhe. Ele não vai obrigar você e nem a mim a cumprir o que ele está dizendo. Ele está aconselhando, te obrigar. Ele não vai. Ele não vai te obrigar. É se você quiser, é se eu quiser. Então ele fala aqui mais, compre também colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ele detectou que aquela igreja era uma igreja cega e ele diz assim, agora compre de mim colírio. Ah, você está cego? Você não está conseguindo enxergar? Você não está conseguindo ver um palmo de distância dos seus olhos? Compre de mim colírio para que você possa ver. Ah. Queridos, Deus ele tem um propósito na vida nossa. Deus, ninguém vai se perder inocentemente. Ninguém. Ninguém se perderá inocentemente, queridos. Deus está lutando pela salvação de pessoas. A mesma misericórdia que ele usou para a igreja em Laodiceia, ele quer usar a nós também. Se nós não estamos conseguindo ver os perigos, os movimentos que andam acontecendo, as profecias se cumprindo de que Jesus está voltando, e nós estamos dormindo. E a gente precisa desse colírio para ver, para Deus abrir os nossos olhos, dar o discernimento, a unção dos céus, para que a gente possa ver. Para que a gente possa ver. Porque nós não estamos vendo. Na verdade é essa, nós não estamos atentos aos perigos, aos sinais da volta de Jesus. Os sinais estão se cumprindo. E logo, logo o nosso mestre, o nosso rei salvador, voltará e nos levará para morar eternamente com ele. Mas a gente precisa sair dessa mornidão espiritual. E aí ele diz assim, no verso 19, ele fala assim, olha, eu estou te repreendendo e te disciplinando. Não é porque eu odeio vocês, muito pelo contrário. Eu te repreendo e te disciplino porque eu te amo. As orientações de Deus não são para nos afastar dele, é porque ele nos ama. Porque ele nos quer perto dele. Então ele diz assim, seja zeloso e arrepende-se. Se arrependa, seja zeloso, seja um homem de boas obras, seja uma mulher de boas obras, seja uma criança de boas obras, um ancião de boas obras, um idoso de boas obras. Talvez eu esteja falando para um pastor que lidera uma congregação. Seja zeloso com as obras de Deus. Pregue a verdade para a sua igreja, para o seu rebanho que Deus te confiou. Seja verdadeiro. Abra os olhos, busque abrir os olhos do seu rebanho, para que ele de fato veja os perigos. E não passe a mão nos pecados. Não tente abafar pecados. Ah, Deus é bom. De fato, Deus é bom, Deus é
maravilhoso, Deus salva, Deus perdoa. Mas a gente precisa pedir perdão, se arrepender com sinceridade e abandonar o pecado. Abandonar. Aquele que confessa e deixa, esse alcança o quê? Misericórdia. Precisa se confessar, arrepender-se, tudo certo. Mas precisa também abandonar. Precisamos abandonar essa mornidão espiritual. E aí Jesus faz um convite que, para mim, queridos, é um dos convites mais importantes. Aqui mostra o quanto Jesus quer estar perto de nós, quer estar conosco. Verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus é a pessoa mais educada do universo. Enquanto o inimigo, enquanto Satanás, ele está, de acordo com o apóstolo Pedro, ele está ao nosso derredor, esperando apenas uma brechinha para ele entrar. Jesus é muito diferente. O contraste é totalmente diferente. Jesus, ele fala assim: eu estou à porta e bato. Eu estou batendo a sua porta. Agora, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, detalhe, essa porta é a porta do nosso coração. E sabe o que eu penso, queridos? Que o nosso coração, ele só tem maçaneta na porta do lado de dentro. Só eu posso abrir. Porque com tamanha misericórdia de Jesus Cristo, se o nosso coração tivesse maçaneta pelo lado de fora, ele abriria, porque ele é misericordioso demais. Ah, querido, aceita o convite de Jesus Cristo. Abra a porta do seu coração e deixe ele entrar. É desejo dele. É ele quem quer entrar. Ele está implorando, clamando a você e a mim para nós abrirmos a porta do nosso coração, entrar, para que ele entre e ele possa ceiar conosco e nós com ele. A este que aceitar este convite e abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e faça morada. Ele diz aqui no verso 21, esse é um vencedor, e ao vencedor será dado o direito de sentar com Jesus Cristo no trono de Deus, assim como Jesus venceu. E também se assentou-se com o Pai no seu trono. Oh, glória! Oh, glória! Ao vencedor, só ao que vencer, será dado o direito de sentar-se com Jesus Cristo no seu trono, assim como ele venceu na cruz do Calvário e hoje está sentado à direita do Pai Celestial do Senhor Jeová. Oh, glória! Só aquele que aceitar abrir a porta do coração para ele. Somente esse terá o direito de sentar-se com Jesus em seu trono. Ah, irmãos, não há privilégio maior. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, aceita o convite do Senhor Jesus Cristo. Aceita o chamado do Senhor Jesus Cristo. Fala assim: Senhor, eu desejo que o Senhor faça morada no meu coração. Eu abro a porta. O Senhor quer entrar, eu abro a porta do meu coração para o Senhor. E Ele vai entrar. E Ele vai fazer a mudança que Ele quer fazer. Em nome e por amor do seu nome.
Ele vai entrar e fazer a morada que ele deseja fazer. E a transformação de vida é extraordinária. No coração onde tem Jesus habitando, há paz de espírito, há arrependimento genuíno, há um bem-estar familiar. Agora lembre, eu não posso ser hipócrita aqui com vocês, meus queridos. Eu não estou dizendo que a partir de agora que você aceitou Jesus, que a sua vida será um mar de rosas e que você nunca mais vai cometer falhas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que com Ele presente na sua vida, as falhas diminuirão e se acontecer, você lembrará que tem um advogado junto ao Pai intercedendo por você. E aí você pode chegar com toda segurança e pedir perdão em nome de Jesus, que você será perdoado. Mas que abandonemos todos essa mornidão espiritual em que muitos cristãos, e eu me coloco no meio, eu não sou melhor do que ninguém, estou na luta todos os dias, clamando a Deus todos os dias para que Ele me dê o senso verdadeiro de arrependimento, de busca de perdão, para que na sua volta eu possa estar de pé à direita do meu Pai Celestial. Esse é o meu desejo, e é o desejo que eu quero que vocês tenham também, o desejo de estar com Jesus nas mansões celestiais naquele dia, onde Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, herdai por herança o reino que está preparado desde a fundação do século para vocês. Que Deus abençoe a você, abençoe a mim. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e sigamos firmes aí nessa caminhada, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, neste momento eu quero te pedir que o Senhor retire do meio do teu povo essa mornidão espiritual e que sejamos reavivados pelo poder do Espírito Santo e da tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço essa bênção. Que o Senhor abençoe a cada amigo, a cada inscrito, a cada seguidor. Em nome de Jesus, abençoe todas as áreas de suas vidas, seja a área espiritual, financeira, material, familiar, conjugal, enfim, Senhor. Abençoe todas as áreas de nossas vidas, mas abençoe sobretudo a nossa área espiritual. Amém? Que Deus seja louvado em nome de Jesus.